Amém? Glória a Deus, aleluia, graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para mais um aprendizado da palavra, para mais um ensino da palavra, aonde nós estamos aqui mais uma vez em um novo entendimento, aonde iremos mais uma vez desmistificar aquilo que o sistema religioso ensinou ao contrário do que diz a Bíblia. Você que vai me acompanhar aí no YouTube, no Facebook, antes de me criticar, antes de criticar o Evangelho da Graça, preste bastante atenção nos versículos bíblicos, nas passagens bíblicas. Me conheça primeiro, conhece primeiro o sistema do Evangelho da Graça, para que depois você levantar uma crítica sobre mim e sobre o Evangelho da Graça. Quando eu estou levando críticas sobre o sistema religioso evangélico, é porque eu conheço o sistema religioso evangélico. Se eu estou levantando questionamento, fazendo uma crítica, se eu estou protestando contra, é porque eu conheço o sistema religioso evangélico. Eu vim de lá, eu estive lá por 30 anos, tá certo? Então, antes de você criticar, me criticar o Evangelho da Graça de Cristo, primeiro, passa a ter um conhecimento, leia a Bíblia com mais atenção, igual a gente lê, nós da Graça lemos a Bíblia com bastante atenção. E é isso que vamos fazer esta noite, é analisar os textos bíblicos com bastante atenção, a respeito deste tema aqui, predestinação, salvos uma vez, salvos para sempre. Quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Amém? Vamos lá? Como assim, irmão? Predestinação é uma obra que Deus começou na eternidade. Antes da eternidade, Deus começou esta obra. Antes da eternidade, Ele predestinou uns para a salvação, outros para a perdição. E Deus concluiu esta obra na cruz do Calvário com a morte de Cristo Jesus. Amém? Vamos o que diz ao texto para que possamos entrar nos detalhes? Pega a tua Bíblia e acompanha a tua Bíblia em mãos. A Bíblia evangélica, a Bíblia católica, a Bíblia budista, a Bíblia do Espiritismo, todos usam a mesma Bíblia, tá? Então pega a tua Bíblia, você evangélico, você de qualquer denominação religiosa, pega a tua Bíblia, abre ela aí e me acompanha com essa passagem que se encontra em Romanos, uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e versículo 30, que diz assim, olha, vamos lá. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você vai me dizer assim, mas irmão, como Deus predestinou uns para a perdição e outros para a salvação? Que Deus é esse? Deus não faz um negócio desse. Ora, meu irmão, Deus não faz o quê? Deus não faz isso, pois Deus fez. Por que Deus fez? Porque Deus, Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quer, o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque tudo foi Ele que fez, tudo foi Ele que formou, tudo foi Ele que projetou e programou, e tudo foi Ele que executou, tá certo? Esta obra da predestinação, da salvação para o sistema evangélico, quando a gente fala de predestinação para eles, o sistema evangélico, eles dizem o seguinte: não, porque para ser salvo, primeiro tem que aceitar Jesus como Salvador, segundo, descer as águas, que eles chamam de batismo nas águas,
E terceiro, seguir todas as ordenanças, tudo aquilo que é instruído dentro da denominação. E o primeiro deles, a primeira coisa que tem que ser feita, que tem que obedecer em risca, é obedecer ao seu pastor, senão você não é salvo. É assim que é ensinado dentro do sistema religioso evangélico para que a pessoa seja salva. Porém, quando a gente fala para eles que não, que Deus já predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, eles falam não, mas isso é um entendimento fatalista. Não, irmão, não é um entendimento fatalista. Isto é o que a Bíblia nos apresenta. Não é o que o pastor, o bispo, o apóstolo, sei lá, me apresenta, é o que a Bíblia está me apresentando ali. Deus, ele sempre fez o que ele quis fazer, o que ele achou de melhor fazer, sem conselho de ninguém, sem pedir conselho de ninguém. Olha o que diz Isaías. Olha o que diz Isaías. Isaías capítulo 46, versículo 9, 10 e 11 diz assim: lembrai vós das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha, irmãos, não existe Deus Pai, não existe Deus Filho e nem Deus Espírito Santo, como diz por aí. Existe Deus, um só Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, não existe Deus Pai, nem Deus Filho e nem Deus Espírito Santo. Existe Deus, certo? Versículo 10, é o que diz: que anunciou o fim desde o princípio. Desde o princípio ele anunciou o fim, né? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está falando aqui, que o conselho dele será firme e ele faria toda a sua vontade, que a vontade dele foi feita. Ele iria fazer tudo conforme a vontade dele, sem pedir conselho de ninguém, certo? Versículo 11: que chamam a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem no meu conselho. Olha que maravilha! Porque assim o disse, assim o farei, vi e eu o formei e também o farei. Uma palavra do Senhor Deus ao profeta do antigo pacto, Isaías. Ele é Deus e ele fez tudo segundo ao seu conselho. Ele não pediu conselho nem meu, nem seu, nem do pastor, nem de ninguém. Ele fez tudo segundo ao teu conselho. Então Deus é Deus para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então Deus é Deus para predestinar e predestinou, uns para a salvação e outros para a perdição. Queira você ou não entender isso, pastor, queira você ou não entender isso, bispo, apóstolos, evangélicos que têm a mente cauterizada, que não abrem a mente para entender o que a Bíblia diz, mas a sua mente é aberta para você entender só o que o pastor diz para você. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 11, olha o que diz o apóstolo Paulo: nele em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Pela vontade de Deus ele nos predestinou.
uns para a salvação, outros para a perdição, pela a vontade de Deus. Você já leu ou não leu ainda essas passagens na Bíblia? Talvez você não tenha lido porque você está preocupado com a campanha de libertação. Você pode estar preocupado com que tipo de mensagem você vai pregar. Você é um pregador, mas você precisa trazer uma mensagem eloquente para dentro da igreja, para que possa haver um avivamento, para que possa haver um arrebatamento dos sentidos dentro da igreja, para que possa haver muitas profecias, muitas línguas estranhas, muitos rodopiar, né? Pessoas rodopiar, plantar bananeira, pular, gritar, chorar. Então talvez você tenha se preocupado muito com isso e esquecido de ler atentamente as passagens bíblicas. Então, nele, olha o que diz o apóstolo Paulo: digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Amados, fomos predestinados nele. Não fomos predestinados no batismo. Batismo nas águas não salva ninguém, nem mesmo de gripe. Batismo nas águas não salva ninguém, nem mesmo de um resfriado. Nós fomos predestinados à salvação nele. Nele que é quem? Cristo Jesus. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, obra concluída na cruz do Calvário, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da vontade de Deus, nós somos predestinados nele, não na pregação do pastor, não na pregação da missionária, não na pregação do missionário, não na pregação do Xalabadaia lá da Candalabaxaia. Nele nós somos predestinados. Vamos lá. Olha o que diz Jeremias. Você conhece muito bem, pregador. Você que é pregador da mensagem, pregador do Evangelho da Graça, né? Você prega isso aqui e prega como o Evangelho, né? Mas isso aqui não é Evangelho. Evangelho é boas novas. Então, para pregar o Evangelho, tem que pregar o que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, que são cartas para Evangelho. Tá? Porque Evangelho é boas novas. Se aqui não é boas novas, quem prega Jeremias está pregando velho pacto, tá certo? Mas olha o que diz Jeremias. Você conhece essa passagem aqui? Você já pregou muito ela, eu acredito, né, pastor? Porém, não com o nosso entendimento do Evangelho da Graça, com o entendimento daquilo que você quer passar para o seu público, que você quer passar para a igreja. Vamos à leitura, o que diz Jeremias capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. No versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que te saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus está dizendo para Jeremias, como Deus chama Jeremias, que ele conheceu Jeremias antes que ele saísse da madre, do ventre da mãe dele. Antes que ele formasse lá, Deus já conhecia ele. Antes que você se formasse, meu irmão, minha irmã, dentro do ventre de tua mãe, Deus já te conhecia. Para mim pode ser até mesmo uma novidade de você estar ouvindo, você ouvir esse vídeo. Para mim pode ser até uma novidade. Mas para Deus ele já sabia o dia e a hora e o exato momento que você iria estar assistindo este vídeo. Deus já sabia o exato momento do dia e a hora que eu estaria aqui, trazendo para você esse esclarecimento, esse entendimento, que Ele é Deus que faz o que quer, quando quer, na hora que Ele quer,
e que Ele já te conhecia mesmo antes de você vir ao mundo. Versículo 6. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todas a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Dentro da igreja, quando você chegou dentro da sua igreja, da denominação, aonde você congrega, você já foi chamado. Porém, para os olhos do líder, para os olhos da liderança, do pastor, do bispo, sei lá, você ainda não tem um chamado. Você só vai ter um chamado se depender muito bem da sua classe social. Se você for bem financeiramente, aí o pastor vai olhar para você e vai dizer assim: não, você serve para ser tesoureiro, porque é bem financeiro. Se você é mais bonitinho, mais descolado, de repente ele te coloca como auxiliar do pastor. Aí você tem um chamado para auxiliar do pastor, para um diácono, um presbítero. Mas se você é menos descolado, sua vida financeira é um pouco bem mais abaixo, você não tem chamado, você é do banco mesmo, ou talvez você serve para ficar lá na portaria, ou limpar o chão da igreja. Mas lá na eternidade, você já foi chamado. Lá na eternidade, você já foi escolhido. Nada acontece aqui nessa terra por meio de oração de pastor, por meio de minha oração. Nada acontece aqui por causa dos nossos planos, por causa de nossos esforços. Tudo já aconteceu lá na eternidade. Tudo acontece lá no céu, no alto sobre o trono, o arquiteto de todas as coisas, do universo, da vida, já fez tudo. Tudo está acontecendo no plano de Deus. As pessoas podem até olhar para você e dizer que você não é nada, que você não serve de nada, mas Ele lá na eternidade, Ele te viu dentro do ventre de tua mãe. Antes de você ser formado, Ele já te classificou e já te colocou como herdeiro dele, como filho dele, como servo dele, como profeta dele. Ele já te colocou na posição de mestre, na posição de príncipe, na posição de princesa. Quando muitos olham para você e dizem que você não serve de nada, que você não é de nada, que a tua vida não vai passar daquilo que você é, ele lá na eternidade, o trono está olhando e dizendo: para mim tem grande valor. O Senhor Deus está olhando lá na eternidade para você e dizendo assim: tem grande valor, porque eu conheço ele, eu conheço ela antes de ser formada no ventre. Amados irmãos, a predestinação, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Como é que funciona a predestinação? O eterno Deus, Ele me predestinou e predestinou você, uns para a salvação e outros para a perdição. Mas como é que é a pessoa predestinada para a salvação e para a perdição? É muito simples. Olha para a tua conduta, olha para a pessoa que você é, olha o relacionamento que você tem com Deus. Se a sua característica é do céu, você é um salvo. Se a sua característica não é do céu, infelizmente, é pessoas predestinadas à perdição. Deus já nos predestinou desde a eternidade, uns para a salvação, outros para a perdição, uns para filhos e outros para servos. Amém? Tudo segundo o conceito, a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos,
Romanos capítulo 9, do versículo 19 até o 22. Olha o que diz o 19. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Quem é que tem resistido à vontade de Deus? Os pastores têm resistido. Por quê? Ele diz, a Bíblia fala que fomos predestinados. Eles falam que não tem a predestinação. Não, o apóstolo Paulo escreveu esse negócio de predestinação aí, mas tem que aceitar Jesus, tem que batizar, tem que descer as águas, tem que dar o dízimo, tem que ser dizimista fiel, tem que obedecer o pastor, tem que limpar a igreja, tem que lavar os bancos, tem que evangelizar, tem que pregar para poder ser salvo. Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Quem tem resistido à vontade de Deus? O sistema religioso tem resistido à vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi feita, Ele nos predestinou, já nos salvou, nós somos salvos. Olha, versículo 20: mas, ó homem, quem és tu? Ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Irmãos, é como se eu pegasse um carro e eu fosse um engenheiro que construiu um carro ali e projetei ele, e agora o carro vai chegar até mim e me questionar. Então, nós vamos questionar aquele que nos criou, que nos formou? Não tem como nós questionar ele. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ele nos predestinou, mas o sistema religioso fala que não. Porventura, a coisa formada dirá o que o formou? Por que me fizeste assim? Senhor, o Senhor me predestinou. Por que o Senhor me predestinou? Eu não sou predestinado, eu preciso aceitar Jesus como Salvador. Está entendendo? Vamos lá. Versículo 21. Isso. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Abel e Caim. O próprio Deus, ele, como oleiro, ele fez um para a honra e outro para a desonra. Abel e Caim. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro de desonra? Abel e Caim. Romanos capítulo 9, versículo 22, olha o que diz: e que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, veja só, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Os vasos da ira preparados para a perdição. Uns predestinados para a salvação, outros predestinados para a perdição. Provérbios: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Até o ímpio para o dia do mal. Predestinou ou não predestinou? Predestinados para filhos e predestinados para a perdição, para o dia do mal. Provérbios 16, versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Questiona Deus, amado. Questiona a mim não.
questiona a Bíblia, questiona a Deus. Quem és tu, homem? Você leu lá comigo, né? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12. Olha o que diz. E quando se achou só, os que estavam junto a ele, com os 12 discípulos, interrogaram-no acerca da parábola que Jesus estava nos contando. E eles interrogaram a ele, e ele disse-lhes: a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Por quê, irmão? Os discípulos estavam dentro. Os discípulos eram salvos. Porém, os de fora, que estavam fora, os predestinados à perdição, não estavam dentro. Eles não entendem. Veja só, versículo 12. Versículo 12. Para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Então, o que está lá fora, pastor, você pode pregar, você pode evangelizar, pode espalhar folheto, você pode fazer o que você quiser, não convertam. Eles vêm à igreja, pode estar dentro da igreja, não convertam. Participam dos cultos seus aí, mas não convertam. Por quê? Estão lá fora. Eles não. Você pode, mesmo que a ideia fosse ter que aceitar Jesus para ser salvo, eles não aceitam. Porque são de fora. Ouve as pregações, os louvores, ouve tudo. Mas é como que parábolas para eles, para que eles não entendam. É para eles não entenderem. Ouve, mas não entendem. Para não converter, para não ser perdoados. Quem está dizendo isso? Não, o que você está lendo lá, não sou eu. Não sou eu, Reinaldo. Não é a igreja do Evangelho da Graça que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a Bíblia, o que você está lendo lá. Certo? Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Olha só. Atenta para a obra de Deus, porque a quem poderá endireitar o que ele fez torto? Uns predestinados para filhos e outros predestinados para a perdição. Quem fez? Deus, o próprio Deus. O próprio Deus, o Deus que você fala para mim assim, mas como pode Deus predestinar um para a salvação e outros para a perdição? Olha o que ele está dizendo aqui, olha o que a palavra está dizendo aqui. Atenta para a obra de Deus, porque a quem poderá endireitar o que ele fez torto? Já viu aquele ditado que pau que nasce torto, até a cinza fica torta quando ele é queimado? Ou então, pau que nasce torto, morre torto? Olha aí o versículo bíblico. Quem poderá endireitar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus predestinou para a perdição? Não adianta pregar, não adianta evangelizar, não adianta. O salvo já nasce salvo, o perdido já nasce perdido. Tem pessoas perdidas, maus, fazendo coisas boas, e tem pessoas boas lá dentro, fazendo por fora coisas más. Então não tem outro caminho. O salvo nasceu salvo, o perdido nasceu perdido. O filho da perdição, ele pode estar dentro do templo da igreja, cantando, louvando,
mas é filho da perdição. Morreu, não tem salvação. O salvo, predestinado para a salvação, ele pode estar lá fora bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, enganando, mentindo, e morre e é salvo. Mas como assim? Como pode isso? Pode, Deus. Quem fez isso foi Deus. Deus que os predestinou. Você vai questionar? Eu vou questionar? Não, nós temos que ler e entender isso. Sequei minhas canelas nas ruas das cidades, batendo nas portas das pessoas, espalhando folhetos e pregando para as pessoas aceitar Jesus como Salvador. Obra em vão que eu fiz, porque ninguém tem que aceitar Jesus como Salvador. Jesus lá na cruz do Calvário já aceitou todos, ele já encontrou todos, ele já buscou o que estava perdido, já estão resgatados. Os dele estão nas mãos dele, ninguém tira, ninguém toma, ninguém vai tirar você das mãos de Deus, ninguém irá arrebatar você das mãos de Deus. E o que prevalece é a misericórdia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha e na tua vida, amado. Entende isso? Entende isso? Coloca isso na tua mente. Olha o que diz Salmos, o salmista do Velho Pacto, 58, 3, 4 e 5. Alinha-nos os ímpios, desde a madre andam errados, desde que nasceram falando mentiras. 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Você me questiona, eu estou aqui como um encantador sábio em encantamentos, te explicando detalhes e detalhes do que a Bíblia nos apresenta. Mas o teu ouvido está fechado, o teu entendimento está fechado. Abre a tua mente, irmão. Abre a tua mente, abençoado. Abre a tua mente, meu abençoado, para entender a palavra do Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz o apóstolo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mesmo que o número do povo de Israel seja igual ao número do mar, não é todos salvos, só os remanescentes serão salvos. Sou eu, Reinaldo, que estou aqui com heresias, eu sou falso profeta, eu que te engano com o dízimo que você tem que dizimar, sou eu que te engano com as falsas doutrinas, dizendo que a Bíblia mandou fazer, que a Bíblia fala isso, fala aquilo. Sou eu que te engano, falando para você que se você não der o dízimo, que o devorador vai lá na tua despensa, na tua geladeira, que o devorador vai invadir a tua casa. Sou eu que te engano, falando que o devorador é demônio, quando a Bíblia fala que o devorador é inseto, é gafanhotos. Só os remanescentes da casa de Israel é que será salvo, mesmo que o número deles seja como a areia do mar. Nem todos os israelitas
israelitas são salvos, só os predestinados. Nem todos os gentios são salvos, só os predestinados. Só os predestinados à salvação que são salvos. Não sou eu que estou aqui te falando, a Bíblia que está falando. O seu pastor e na tua igreja não te traz às claras esse entendimento, porque ele quer manter você nas rédeas dele. O pastor ele quer manter você debaixo dos pés dele, fazendo as vontades dele e não as vontades de Deus. Foi isso que fizeram comigo há anos a fio. Me manteram em rédeas curtas, com a minha mente tapada para que eu não pudesse ver a verdade. Mas eu estou aqui, debaixo da unção daquele que vive e que reina, para te mostrar a verdade. Verdade que para mim um dia foi revelada e eu recebi, e eu aceitei essa verdade, porque eu vi que essa é a verdade. O sistema religioso, eles pegam essa passagem aqui para generalizar. Olha o que eles dizem, olha o que diz Tito capítulo 2, versículo 11. Então eles usam essa passagem bíblica aqui para me afrontar, para afrontar o evangelho da graça de Cristo. Olha o que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Exatamente. A graça salvadora de Deus é manifestada a todos os homens predestinados à salvação. Porque todos aqueles que é predestinado à salvação aceita o Evangelho, aceita a graça salvadora. Todos os homens predestinados à salvação. Mas os que não são predestinados à salvação não aceitam. Capite? Ou não capite? Vamos lá? Me acompanhe no raciocínio. João, capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles, eu quem? Jesus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles, ei pastor, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Quem foi o filho da perdição? Judas. Quem estava com Cristo nas mãos dele, que ele teve todos aqueles que Deus deu para ele, os discípulos. E quem foi o filho da perdição? Judas. Quem se perdeu? Judas. Quem traiu Jesus? Judas. Quem é o filho da perdição? Judas. Judas é da linhagem de quem? Abel, da linhagem de Caim, descendente de Adão, o homem da perdição. Os filhos da perdição são a semente de Caim, são a semente de Adão. Judas, a semente do filho da perdição. E Jesus diz que todos aqueles que Deus o entregou em tuas mãos, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Olha, a cruz do Calvário foi um exemplo. O ladrão da cruz foi um exemplo. Um foi salvo e o outro não. O filho da perdição, o filho da salvação é o filho da salvação. Senão Jesus teria dito para os dois que está lá: não, mas espera aí, vocês dois aqui, eu estou aqui salvando vocês dois. Mas Jesus olha só para um e fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. O outro se perdeu, meu amado. Lucas capítulo 15, versículo 4, olha o que diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 delas, e vai após a perdida, até que venha achá-la? O bom pastor, Jesus, o nosso Redentor. Você pode se perder, você pode
para onde você quiser, beber, farrear, ser o perdido aí. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é uma ovelha perdida, não tem salvação. Ah, deixa para lá. Sabe o que, é que os pastores falam com um crente que fica 3 cultos sem a igreja? O pastor fala bem assim: ovelha perdida. Sabe o caminho de volta, de repente um dia volta para cá. Eu que não vou atrás. Ora, é porque não é pastor. Até porque a igreja não tem pastor. Homem, como homem, ser humano, a igreja tem pastor espiritual, que é Jesus, o Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é o pastor da igreja. Nós somos a igreja. Então nenhum se perde dele. Os dele não se perdem. Ele tem os 100, ele larga as 99 e vai atrás da que perdeu e busca ela. Você pode até estar perdido dentro do sistema religioso, com as doutrinas, com os mandamentos, obedece isso, obedece aquilo. De repente você se encontra abandonado, sozinho, porque os irmãos da igreja, irmãos, não ajudam, não adianta. Eu não vim de lá, eu sou de lá, eu e minha esposa fomos castigados lá, não adianta. Quando a gente quer mostrar serviço, que queremos fazer direitinho, certinho, nós somos criticados, já vem as invejas. Então, aqueles que foram colocados, levantados para te ajudar, são os primeiros a te tacar pedra, a te julgar, a te expulsar de dentro da igreja, a te expulsar de dentro do sistema. Aí quando você não vai mais para a igreja, aí o pastor fala: está vendo? É um rebelde. O que ele gosta? Ele gosta das coisas do mundo. Então deixa ele lá, as coisas do mundo. Um dia Deus pega ele lá e arrasta ele na marra. Não, Deus não faz isso. O bom pastor, ele vai lá com carinho, com amor, pega a ovelha que desgarrou do rebanho e traz ela de volta, porque é dele. E se é dele, não se perde. Ele não deixa nenhuma. Os filhos da salvação, os de casa, permanecem na casa. Os servos não ficam na casa. Isaías 54, versículo 7 e 8, olha o que diz: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. 8. Olha, com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amados irmãos, muitas das vezes nós nos deparamos diante de alguma situação e falamos assim: Deus me abandonou, o céu está fechado, Deus não ouve mais a minha oração. E ele fala assim: olha, com um pouco de ira eu escondi a minha face de você, te deixei sozinho aí um pouco, para você ver como é que é a correção, porque Deus, ele como pai, ele corrige os filhos que ele ama. Deus, ele só corrige os filhos. Deus, ele não corrige os filhos da perdição. Os filhos da perdição é castigado. Ele mostra a ira dele para os filhos da perdição. A ira de Deus que nós já lemos aqui é para os filhos da perdição. Mas para os filhos dele, ele não mostra ira. Ele não tem ira. Olha, ele fala bem assim: ó, com um pouco de ira escondi a minha face de ti. Um momento, mas com benignidade eterna, olha só, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Às vezes você pode estar por aí, não dá certo, as coisas não estão funcionando, Deus me abandonou. Não, foi só por um momento. Já já Ele te resgata, te pega pelo colo, te pega nos braços, fala: vem cá, meu querido, vem aqui, minha filha amada. Está entendendo, amados? Predestinação não é
um ato fatalista. Predestinação é prova bíblica. Foi Deus que quis assim, foi Deus que fez assim. Não quero eu querer mudar isso, não quero você querer mudar isso, pastor. Colocando na mente das pessoas que parecem ser salvas, elas têm que aceitar Jesus como Salvador, deixar suas vidas pecaminosas, dizimar, ser obediente ao pastor, descer nas águas. Olha, irmãos, para com isso, para de pregar essas heresias. Isso é que é heresias. Gálatas capítulo 1, do versículo 13 ao 15, olha o que diz: o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, aquele que pregou para mim, aquele que pregou para você, para os gentios. Mas ele deixou uma carta aos Gálatas, olha o que diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Olha versículo 14: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha que palavra, olha que palavra. Mas, versículo 15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Você foi chamado desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da tua mãe. Do ano 70 para cá, do ano 70 depois de Cristo, não é? 1970, no ano 70 da primeira era cristã para cá, todos nós que nascemos, já nascemos salvos, lavados, remidos, regenerados, transformados, arrebatados e ressuscitados em Cristo Jesus. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa de campanha, não precisa de batismo nas águas, não precisa aceitar Jesus, porque Ele já te aceitou lá na cruz do Calvário. Do ano 70 para cá, todos os filhos da salvação, todos os filhos da redenção já nasceram remidos, lavados, santificados, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 35, olha o que diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não é da casa, quem é da casa é os filhos. Eu sou filho, você é filho, sou predestinado à salvação. Você é predestinado à salvação? Então você é da casa, você fica em casa, você é de dentro. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Pode pregar, pode fazer o que você quiser, não adianta. Não, mas Jesus morreu lá na cruz do Calvário para salvar o que estava perdido e buscar o que estava perdido. Os filhos da salvação. Queira você aceitar isso ou não, problema seu. Quem está falando não sou eu, quem está falando é a Bíblia. Ela é que está falando isso. Amém? Salmos capítulo 126, versículo. Deixa eu conferir, calma, para nós não fazer errado. Para finalizar, Salmos capítulo 126, versículo 1, 2 e 3. Que maravilha de palavra. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Por que, irmão, estou alegre? Por que somos alegres? Porque somos agraciados, somos salvos, somos livres, somos libertos. Não tem para nós obrigações, não tem para nós proibições, não tem para nós 613
leis mosaicas, todas elas foram destruídas lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos redimiu. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou, nos libertou, nos transformou, nos salvou. Eu sou salvo, você é salva. Então dá uma glória a você que vai ouvir e assistir esse vídeo na tua casa, e entenda que você é de casa, e os de casa ficam, os servos saem. E nós estamos como os que sonhamos, alegres, felizes, cantando e rindo, porque somos salvos. Amém? Abba, Pai, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não percam os próximos vídeos, não percam os nossos cultos aqui neste local onde nós nos reunimos como igreja. Nós não temos isso aqui como igreja, isso aqui não é uma igreja. Aqui é um local onde nós, como igreja, porque nós é que somos igrejas, e reunimos aqui para isso, para as verdades, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Assim seja e assim será para sempre. Amém.